Fala aí, pessoal. Então, como a gente já vem aí algumas aulas de física, vendo muito conteúdo, né? No tempo anterior de aula, vocês tiveram a informação aí a respeito da força do trabalho motor, do trabalho de resistência, falamos também do trabalho da força peso, trabalho da força elástica. Então, agora nós vamos, em cima do material que eu estou disponibilizando para vocês, vamos resolver alguns exercícios, tá? Então, eu vou sumir aqui da tela e eu vou projetar o material que eu disponibilizei para vocês e vamos fazer as primeiras 14 questões, tá? Eu não sei quanto tempo vai dar nessa aula, eu estou aqui cronometrando a aula para tentar não ficar uma aula muito longa. Mas se acontecer de ficar, vocês podem parar a aula, né? Faz até a metade, faz 7 questões e depois as outras 7, porque serão ao todo 14 questões, tá bom? Então, eu vou fechar aqui a minha câmera e aí vocês já estão vendo a minha tela, né? E o material que eu estou falando para vocês é esse material aqui, ó. Tá? É um material bem interessante que tem um conteúdo, né, resumido, direitinho, bem explicadinho, com todas as observações, muito em cima do que nós já falamos em aulas anteriores, né? E a gente vai também agora fazer os exercícios, tá? Que começam aqui, ó, tá? A gente tem esse primeiro exercício aqui, que eu vou recortar ele e vou levar para um outro aplicativo que eu conheci recentemente e que é um aplicativo muito interessante para a gente fazer atividades, tá? Então, essa primeira questão aí, ó, diz assim, ó, na figura abaixo, embora puxe a carroça com uma força horizontal de 1 vezes 10 a 3 de Newton, o burro não consegue tirá-la do lugar, devido ao entrave de uma pedra. Qual o trabalho da força do burro sobre a carroça? Então, olha só, a gente tem uma questão aí, né, que traz uma ilustração, né, o burrinho ali puxando a carroça não sai do lugar e a carroça ela está ali presa a uma pedra, né? A roda ela está entravada ali numa pedra. O que está acontecendo ali? Qual é o trabalho que o burro está desempenhando sobre a carroça? O trabalho é igual a zero, já que não provocou nenhum deslocamento, tá? Então, uma questão bem simples, né? Não tem muito o que se discutir acerca disso daí, né? O que está acontecendo ali é que o trabalho está desempenhando o burrinho ele está desempenhando uma força horizontal na carroça, mas ele não está conseguindo deslocar ela porque a roda está travada ali na pedra, né? Então, o trabalho da força do burro sobre a carroça está sendo igual a zero, porque se fosse diferente de zero, a carroça estaria em deslocamento, tá bom? Então, uma questão bem simples, bem tranquila, tá? E vamos para a próxima. Tá? Vou lá buscar a questão, para isso eu tenho que fechar aqui. Vamos aqui, ó, questão 2, tá? Mesma coisa, vou recortar ela daqui lá para o outro aplicativo, tá bom? Tá aqui, ó. No Sistema Internacional de Unidades, o trabalho pode ser expresso por... Aí a gente tem as maneiras aí de expressar o trabalho, tá? Então a gente vai ter que fazer um desenvolvimento aí da fórmula do trabalho para a gente poder analisar as maneiras de representar, a maneira que a gente representa a unidade de trabalho no sistema internacional. Então,
O que é o trabalho? O trabalho, nós temos visto aí, que ele é a força vezes o deslocamento, né? Vezes o cosseno de um ângulo. A gente pode botar aqui cosseno de θ, tá? Então, qual a origem da força? Força é igual a massa vezes a aceleração, né? Vem lá da segunda lei de Newton. O deslocamento, cosseno de um ângulo. O que vai acontecer aqui? Vamos pensar nas unidades de medida. Unidade de medida da massa. Tudo dentro do sistema internacional, tá, pessoal? Unidade de medida da massa é quilograma, né? Unidade de medida da aceleração, metros por segundo. Unidade de medida do deslocamento, metros, né? E o cosseno de um ângulo, que vai ser um valor, né, sem unidade de medida. Então, olhando para essas unidades aqui, aonde que a gente pode chegar? A gente pode chegar que o trabalho vai ser igual ao quilo, metro vezes metro vai ser metro ao quadrado, né? E aqui, pessoal, na unidade de medida da aceleração, é metros por segundo ao quadrado. Eu esqueci de botar o quadrado aqui, ó. Tá? Então, vai ficar quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Ok? Então, ficar atento às unidades de medida, tá? Unidade de medida da aceleração, ó, metro por segundo ao quadrado. Unidade de medida da massa, quilograma. Unidade de medida do deslocamento, metro. E aí, fazendo o produto das unidades de medida, a gente tem quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, a resposta ela está na letra B, né, pessoal? Aqui, ó. Uma questãozinha bem simples, né? Uma questão só de você analisar a unidade de medida. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Primeiro eu vou limpar a tela, nossa tela aqui. Tá? Para a gente poder trazer a próxima questão, que é a questão de número 3. Vamos lá buscar a questão de número 3. Questão número 3, a gente tem ela aqui. Recortar ela. A gente cola lá no nosso aplicativo. Deixa eu ver se a questão está toda aqui ou se tem mais alguma coisa. Ah, tem um desenho aqui, tá vendo? Vamos levar o desenho também, que o desenho pode auxiliar na interpretação. Aqui, página atual. Então, esse desenho aqui, ele acompanha a questão, tá? Trouxe ele para cá. Vamos ver aí. O homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana, comunicando a ele uma força constante, paralela ao deslocamento, de intensidade 3 vezes 10 ao quadrado newton. Tá? Então, aqui, ó, importante a gente destacar aqui o valor da força constante que ele está aplicando. Determine o trabalho realizado pelo homem sobre o carrinho, considerando um deslocamento de 15 metros. O que acontece, pessoal? O deslocamento e a força estão na mesma direção e sentido, tá? Então, nessa situação, o que vai acontecer? Na hora que a gente faz a aplicação da fórmula do trabalho, ó, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Esse ângulo é o ângulo que surge entre os dois vetores, do deslocamento e da força. Então, olha o desenho que eu estou fazendo aqui embaixo, das duas setinhas. Ó. O deslocamento
e a força, eles estão na mesma direção e sentido. E aí o que vai acontecer? Qual é o ângulo que vai surgir entre eles? Nessa situação aqui, é zero. O ângulo deles é de 0 grau. Não existe ângulo formado entre eles. Então, a gente vai jogar na fórmula, trabalho vai ser igual a força 3 vezes 10 elevado a 2 newton, vezes o deslocamento, 15 metros, e o cosseno do ângulo θ, no caso o cosseno de 0 grau, vai ser 1. Né? Cosseno de 0 é 1. E aí o que a gente vai ter? Trabalho vai ser igual 3 vezes 15, 45. 45 vezes 10 ao quadrado, que vai ser igual a 4.500 joules. Algumas questões, múltipla escolha, pode trazer esse valor aqui em quilojoule, tá? É só dividir por 1.000, que aí esse valor vai para 4,5 quilojoule. Quilo vale 1.000, né, galera? O pessoal que joga aí, em alguns jogos, o pessoal utiliza esse K aí para representar o fator 1.000, né? Então essa é a questão, muito tranquila, muito fácil, né? Aplicação direta da fórmula. E aí o que a gente vai perceber, pessoal? Muitas das vezes, quando o deslocamento está aqui na mesma direção e sentido da força, o cosseno do ângulo vai ser sempre igual a 1, porque o ângulo é 0, né? Cosseno de 0 é igual a 1. Então, eventualmente, isso daqui não aparece, né? Porque como é igual a 1, o 1 na multiplicação é neutro, né? Então, muitas das vezes, o problema, a resolução te permite não trabalhar com esse cosseno do ângulo, tá bom? Mas isso é facultativo. Não faz diferença nenhuma você botar ou não o valor do cosseno, porque ele vai valer sempre 1 toda vez que a força e o deslocamento estiverem na mesma direção e sentido, tá? Então, vamos para a questão 4. Questão 4 está aqui, a gente recorta ela. Vamos levar lá para onde a gente possa resolver. Vamos arrastar ela aqui para cima. A gente pode até dar um zoom nela, aumentar um pouquinho para facilitar a leitura. Tá aí, ó. Uma força de intensidade 20 newtons atua em uma partícula numa mesma direção e no mesmo sentido do seu movimento retilíneo. Então, já temos algumas informações importantes aqui, ó. A intensidade da força diz aqui que é na mesma direção e no mesmo sentido do movimento retilíneo, que acontece sobre uma mesa horizontal. Calcule o trabalho da força considerando um deslocamento de 3 metros. Então, pessoal, vamos entender o seguinte. Na questão anterior, eu disse para vocês o seguinte. Se o deslocamento está na mesma direção e sentido da força, quando a gente faz a aplicação da fórmula, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, cosseno de θ, esse ângulo, como a direção e o sentido é o mesmo para força e deslocamento, esse ângulo aqui vai ser 0 grau. E o cosseno de 0 grau é igual a 1. Tá? Cosseno de 0 é igual a 1. O 1 na multiplicação é um elemento neutro. Então eu não preciso colocar isso aqui. Tá? Essa parte da fórmula não precisa entrar. Aí eu fico com a fórmula mais reduzida. Eu fico só com esse pedacinho aqui. Ó. Trabalho é igual a força vezes a distância, vezes o deslocamento. Então, é o que eu vou fazer nessa questão. Trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Ah, Roberto, você está mudando a fórmula? Eu não estou mudando a fórmula.
Acontece que o cosseno de 0 é igual a 1. Então, botar ou não uma multiplicação por 1 aqui na fórmula não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, eu estou deixando ela mais simples, não colocando isso, ok? E aí eu resolvo normalmente. O trabalho vai ser igual a força 20 newtons, vezes o deslocamento 3 metros. 20 vezes 3, 60. Então, o trabalho vai ser igual a 60 joules. É a resposta dessa questão aqui. Muito tranquilo, né, pessoal? Só aplicação de fórmula, tá? Só aplicação de fórmula, só substituir, fazer as operações. Tranquilo, tranquilo. Vamos para mais uma questão? Eu vou tentar fazer diferente dessa vez. Eu vou tentar resolver aqui dentro do PDF. Vamos ver se a gente consegue. Questão 5 agora, né? Um boi arrasta um arado puxando com uma força de 900 newton. Sabendo que o trabalho realizado pelo boi foi de 18 mil joules, calcule a distância percorrida por ele. Então, agora é diferente, pessoal. O que está acontecendo agora? Agora não é para calcular o trabalho, agora é para calcular a distância. E, novamente, a força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido. Então, vou usar aquela forma. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Não vou precisar colocar o cosseno do ângulo, porque o deslocamento e a força estão na mesma direção e sentido. E aí, nesse caso, o cosseno seria 1, eu não preciso colocar na fórmula. Mas o objetivo agora é descobrir o valor do deslocamento, né? Eu quero descobrir o deslocamento. O que eu faço para descobrir o deslocamento? Só jogar a força porque está multiplicando para o outro lado dividindo, né? Então, o deslocamento vai ser igual ao trabalho dividido pela força. Então, vai ser 18.000 dividido pela força 900 newton. Corto 0 com 0, o outro 0 contra 0. Vou ter 180 sobre 9, o que vai dar 20 metros. É a resposta dessa questão aí. Tá ok? Anota aí, que eu vou limpar a tela para a gente poder prosseguir. Vamos para a questão 6 agora. Questão 6. Opa. Questão 6 está logo aqui. Vamos ler aí. Um carrinho se desloca num plano horizontal sob a ação de uma força horizontal de 50 newtons, sendo 400 joules o trabalho realizado por essa força, calcule a distância percorrida. Novamente, para calcular a distância, né? A gente viu que para calcular a distância, a gente faz trabalho dividido pela força, né? Isso porque o carrinho também está se deslocando na mesma direção e sentido da força. Então, o cosseno ele continua sendo igual a 1. Não preciso trabalhar com o valor de cosseno. Então, aqui, ó, o trabalho 400 dividido pela força 50, corta 0 com 0, 40 por 5, 8 metros. É a resposta para essa questão. Tranquilo, né, galera? Fácil, fácil. Já são 18 minutos de aula, galera. Estou marcando o tempo aqui. Apagar isso aí e vamos para a próxima questão. Tem que apagar, galera, porque se eu deixar aqui, a imagem
o desenvolvimento da questão vai atrapalhando, entendeu? Então, agora vamos para a questão 7. Aplica-se uma força horizontal de 10 newtons sobre um corpo que desloca-se numa trajetória retilínea de acordo com a equação... essa aqui que eu quero ver, galera. Isso aqui faz referência ao movimento retilíneo uniformemente variado, lembra? No SI, calcule o trabalho realizado pela força em 5 segundos. Então, essa função que está aqui, ó, S é igual a 10 mais 3t mais t ao quadrado, é a função horária do MRUV. Quem lembra? É a função horária do MRUV. Por que é do MRUV? Porque tem um quadrado aqui, né? E aí, o que acontece? Para você calcular o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que, nesse caso, como o ângulo vai ser 0 grau, o cosseno vai valer 1, a gente não precisa nem colocar ele aqui, né? Estou colocando só para a gente não esquecer que ele faz parte da fórmula, mas que quando ele é igual a 1, a gente não precisa representar. Mas, de qualquer maneira, força vezes o deslocamento. Tudo bem, a força você até tem, né? Ele disse ali que são 10 newtons. Está aqui, já vou colocar aqui 10 newtons. Mas e a distância? Qual foi a distância percorrida por esse corpo? A gente tem condições de calcular essa distância. Sabe como? Através dessa expressão aqui do MRUV. Porque ele disse que foram 5 segundos desse movimento aqui, ó, expresso por essa função horária. Então, no lugar do t da função horária, eu vou colocar 5 segundos. Então, ó, espaço vai ser igual a 10 mais 3 vezes 5. Era 3t, né? Eu vou colocar 3 vezes 5, vou substituir. 3 vezes 5 mais t ao quadrado. No caso, 5 ao quadrado. E aí, resolvendo isso aqui, quanto que vai dar? Vou fazer aqui para o lado aqui. De repente vai ficar apertadinho, mas vamos tentar. Vai ficar 10 mais 15 mais 25. De onde saiu esse 25? 5 ao quadrado, né, gente? 10 mais 15 mais 25. Isso aqui, nos meus bons tempos de matemática, dá quanto de resultado, galera? 50, né? 50. Então, esse foi o deslocamento que o corpo sofreu. E esse valor aqui eu vou trazer para a fórmula do trabalho aqui, ó. 10 vezes 50. E aí o meu trabalho vai ser de 500 joules. Lembrem-se que a unidade de medida do trabalho é joules. Tá aqui, ó. Show de bola? Não é difícil, né? Vou mostrar para vocês por que eu tenho que apagar. Ó. Porque se eu deixar na tela, ó, ele não sai, tá vendo? Eu tenho que apagar sempre o cálculo que a gente faz. Vou apagar aqui. Passar a borrachinha. Então, fizemos a questão 7. Vamos para a questão 8. Questão 8 está aqui, ó. Sobre um corpo de massa 10 kg, inicialmente em repouso, atua uma força F que faz variar sua velocidade para 28 metros. Então, vamos aqui sublinhar a massa. Vamos sublinhar aqui que ele estava em repouso. Faz variar sua velocidade para 28 metros por segundo em 4 segundos. Determine, letra A aceleração do corpo. Se a gente lembrar lá do MRUV, a aceleração, o que é a aceleração? Delta V. Deixa eu melhorar isso aqui, gente. Aceleração na letra A.
a aceleração é igual a ΔV, que é a variação da velocidade, dividido pela variação do tempo. Ele diz que o corpo estava em repouso. Se ele estava em repouso, quanto que é a velocidade inicial dele? 0, né? E aí ele passou de 0, que era o repouso, para 28 metros por segundo. Então, a variação da velocidade dele, o final menos o inicial, é 28 menos 0, que vai dar 28. Ou seja, a velocidade dele variou de 0 para 28 metros por segundo. Em quantos segundos? Em 4 segundos. Essa variação de velocidade aconteceu em 4 segundos. Nessas condições, qual vai ser o valor da minha aceleração? 7 metros por segundo ao quadrado. 7 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? É isso aí. Ó. Letra A, é só isso aqui para fazer. Letra B, o valor da força. Letra B, o valor da força. Como é que a gente calcula a força? Vem lá da segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. A massa do corpo foi dada. Está aqui, ó, 10 quilos. Tá? Então, 10 vezes a aceleração que eu calculei na letra A. 7 metros por segundo ao quadrado. 10 vezes 7, 70 newtons. Não podemos esquecer a unidade de medida, tá, pessoal? Essa daqui é a resposta da letra B. Eu vou continuar aqui por lado, tá? Mas a gente está fazendo a questão 8, tá bom? Mas eu vou fazer aqui por lado aqui só para não ter que apagar a resposta que já está pronta. A letra C. O trabalho realizado pela força para deslocar o corpo em 6 metros. O trabalho realizado pela força para deslocar o corpo por 6 metros, né? De 6 metros ali. Então, o deslocamento está no mesmo sentido e direção da força. Então, nessas condições, eu vou calcular o trabalho utilizando aquela fórmula resumida, né, que é a força vezes o deslocamento. Então, vai ficar aqui, ó, trabalho vai ser igual a força, foi o que eu calculei na letra B, 70 newtons, vezes o deslocamento, que foram 6 metros. Eu coloquei a unidade de medida aqui, mas eu nem precisava, eu podia ter colocado só os números. 70 vezes 6, que vai dar 420 joules. Tá bom, pessoal? É a resposta da letra C do número 8 que nós estamos fazendo. Então anota aí tudo direitinho, pausa o vídeo, faz as anotações, tá? Porque para eu poder seguir para a próxima questão, eu preciso limpar a tela. E eu tô de olho no tempo aqui, galera. Já são 28 minutos de aula. Então eu estou limpando aqui a tela para a gente poder seguir para a questão 9. Tá? Vamos lá. Questão 9. Deixa eu descer aqui. Tem ali o espacinho para fazer, então vai ser aqui, ali mesmo. Um carro percorre uma estrada reta e horizontal em movimento uniforme. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Movimento uniforme, com velocidade constante de 20 metros por segundo, sob a ação de uma força de 1.800 newtons, exercida pelo motor. Calcule o trabalho realizado pelo motor em 4 segundos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte, galera. Se era movimento uniforme e a velocidade esteve em 20 metros por segundo durante 4 segundos, eu já posso calcular o meu ΔS, que vai ser o meu deslocamento. Tá? Então, ΔS vai ser igual à velocidade média, 20 metros por segundo, vezes 4 segundos, que vai dar 80. Então, o deslocamento do carro
foi de 80 metros. Eu vou deixar isso aqui guardado, porque para calcular o trabalho eu preciso do deslocamento, e o valor do deslocamento que eu vou utilizar vai ser esse aqui, os 80 metros. Tá? E aí agora já está até fácil, né? Porque para calcular o trabalho, eu vou fazer força vezes o deslocamento. Lembrando que nesse caso também eu tenho deslocamento no mesmo sentido e direção da força. Então, por isso eu não preciso colocar o valor de cosseno, porque vai ser igual a 1. Não vai dar diferença nenhuma. E aí eu pego a força, que é 1.800, multiplico por 80, que vai dar 1.800, divido não, multiplico, né? 1.800 vezes 80 vai dar 144 mil. 144 mil. Não vai dar para escrever todos os zeros aqui, não. Apertadinho aqui. 144 mil joules. 144 mil joules, pessoal, geralmente a gente expressa isso em quilojoules, né? A gente corta esses 3 últimos zeros aqui e bota só 144 kJ. Eu vou pegar esse espaço aqui para mostrar para vocês como que é essa conta. Tinha dado 144 mil, ó. 144 mil joules. Tá? Kilojoule é um múltiplo. É um múltiplo do joule. Que para você chegar nele é só você dividir por 1000. Dividir por 1000. Divide por 10 elevado a 3. E aí, no caso, dividir 144 mil por 1000 é só cortar esses 3 zeros aqui, né? Aí a gente tem um valor de 144 quilojoules. Eu estou falando isso, pessoal, porque às vezes numa questão múltipla escolha, numa questão como essa daí, por exemplo, ao invés de ter a opção de resposta de 144 mil joules, poderia ter 144 quilojoules, que é a mesma coisa, tá? Então, é só para vocês ficarem atentos aí mesmo. Então, quem precisar fazer alguma anotação, pausa o vídeo agora, porque eu já vou apagar a tela para poder ir para a questão 10. Tá? Então, a questão 10 está aqui embaixo. Calcule o trabalho da força constante F, de intensidade F igual a 10 newton, num deslocamento D de 2 metros, nos casos indicados abaixo. Então, a gente tem diferentes casos aqui, ó. E esses aqui eu vou fazer lá naquele outro aplicativo, tá? Vou levar para lá, vou recortar daqui para lá, ó. E aí a gente vai fazer aqui. Então a força vale 10 newtons e o deslocamento 2 metros. Deixa eu anotar isso aqui. A força vale 10 newtons. 10 newtons. E o deslocamento vale 2 metros. Então eu tenho 4 casos ali. Letra A, B, C e D. Vamos começar fazendo então aqui a letra A. Na letra A, a força ela está num ângulo aqui, ó, de 60 graus, tá vendo? Então, nesse caso aqui, a força ela não está na mesma direção e sentido do deslocamento. Não tá, tá vendo? O deslocamento ele é horizontal, tá? Aqui paralelo ao solo. E a força ela está aqui a 60 graus, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar usar o cosseno de 60 graus, que foi dado. Aqui embaixo, aqui, ó, tá pequenininho, ó, ele deu o valor do cosseno de 60. Então, vamos escrever a fórmula para calcular o trabalho aqui. O trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno
de θ, que no caso é o ângulo que surge ali. No caso da letra A, o trabalho vai ser igual a 10 vezes 2 vezes o cosseno de 60, que ele deu ali 0,5. Resolvendo essa conta aqui, a gente chega a 10 joules. Isso é a letra A. Na letra B, é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma fórmula em todas as opções aí. Letra A, B, C vai ser a mesma fórmula. Só que na letra B, o deslocamento está no mesmo sentido da força. Olha aqui, ó. Tá vendo? E aí, nesse caso, o cosseno do ângulo vai ser igual a 1, porque o ângulo é 0, né? Então, a gente pode trabalhar como a gente fez nos exercícios anteriores. O trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Então, o trabalho vai ser igual a força 10, que é a mesma em todas as opções, né? Vezes o deslocamento, que é 2, que também é o mesmo em todas as opções. E aí, nesse caso, teremos 20 joules na letra B. Na letra C, o que está acontecendo? O deslocamento ele está a 180 graus da força, né? Observa que a força está para a esquerda e o deslocamento está para a direita. Então, há um ângulo entre eles de 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1. Então, vamos ver isso na fórmula? Então, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo de 180 graus, no caso, né? Cosseno de θ, no caso, θ ali vale 180. Então, vai ficar trabalho igual a 10, que é a força, né? Vezes 2, que é o deslocamento, vezes o cosseno de θ, que é menos 1. Isso vai nos dar um resultado de menos 20 joules. Ou seja, o trabalho é uma grandeza escalar. Eu posso ter positivo e negativo. Tá bom? Fiquem atentos. Na letra D, olha o que está acontecendo na letra D. A força ela é para cima. Ela é perpendicular ao deslocamento. O deslocamento é na horizontal. O que é ser perpendicular? Significa que forma um ângulo de 90 graus. Né? E aí, no caso, o cosseno de 90 graus é igual a zero. Se o cosseno do ângulo em questão vai ser igual a zero, na hora que eu escrevo a fórmula aqui, força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, se o cosseno for 90 graus, o resultado disso é zero. Né? Porque na hora que eu fizer aqui 10 da força vezes 2 do deslocamento vezes 0 do cosseno de 90 graus, 0 multiplicando qualquer coisa é zero. Tá? Então essas aí são as respostas aí para essa questão bem interessante nessa atividade aí. Tá legal? Então agora eu vou limpar tudo para poder a gente voltar aqui na nossa questão número 11 agora, né? Porque a gente fez a 10, a, B, C, D. Agora vamos para a questão número 11, tá? A número 11 também está com um espaço pequenininho ali para resolver. Eu vou levar lá para o outro aplicativo para a gente poder ter mais espaço, tá? Foi para lá, chegou aqui. A gente movimenta ela aqui para a gente ter mais espaço aqui no meio. Podemos aumentar um pouquinho, sim. Vamos lá. Um corpo é arrastado sobre um plano horizontal por uma força de 20 newtons. Então, a força de 20 newtons. Essa força forma um ângulo de 37 graus com o deslocamento do corpo, que é de 4 metros. Calcule o trabalho da força dado o cosseno de 37, 0,8. Muito fácil, galera. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento
vezes o cosseno do ângulo. No caso ali, o ângulo é o ângulo de 37 graus, porque está mais ou menos assim, ó. O deslocamento está para cá, na horizontal, e a força ela está mais ou menos aqui assim, ó, a 37 graus. O que está acontecendo ali é isso. Ó. Aí aqui surge o ângulo de 37 graus. O problema está descrevendo essa situação que eu estou desenhando aqui. Ele está descrevendo isso. E aí, o que a gente vai fazer? Só substituir, né? Se o problema já nos deu todas as informações, a força 20, o deslocamento 4 metros e o cosseno de 37, que é 0,8. Está ali no próprio enunciado. Isso aqui, 20 vezes 4 vai dar 80. 80 vezes 8, vezes 0,8, vai dar 64 joules. Gente, muito fácil, né? Muito fácil essas questões aqui. Muito fácil mesmo. Tá bom? E aí, se precisar fazer alguma anotação, pausa o vídeo agora, porque eu vou ter que apagar, né? Para poder buscar a questão de número 12. Gente, já estamos com 40 minutos de aula, hein? São 14 questões. Talvez eu passe de 50 minutos, tá bom? Vamos lá, vamos pegar essa questão 12 aqui. Peguei aqui, vamos levar lá para o nosso aplicativo para a gente poder ter mais espaço para trabalhar. Então, aqui, ó. Um trenó é puxado sobre uma superfície plana e horizontal por uma força de 600 newton. O ângulo entre essas forças e o sentido do movimento é de 30 graus. Sendo o deslocamento do trenó igual a 50 metros, calcule o trabalho realizado pela força F. Gente, tudo muito fácil, né? Muito fácil. Novamente, ó, trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Essa situação aqui é o seguinte, o trenó está para cá, sendo puxado, nesse sentido de deslocamento, e a força está aqui, ó, parecido com o anterior. Surge aqui um ângulo que vai ser não de 37, como na questão anterior, né? Aqui vai ser de 30. É isso aqui, ó. A situação está descrevendo esse desenho aqui, ó. E aí, meus nobres, se a gente tem todas as informações, só jogar na fórmula. A força são 600 newton. O deslocamento, 50 metros. O cosseno de θ, né, que no caso ali são 30 graus, o cosseno de 30, 0,9. E aí é só resolver essa conta aí, galera. 600 vezes 50 vezes 0,9, que vai dar 27.000 joules. 27.000 joules. Que a gente pode fazer aquele procedimento de dividir por 1.000, né? Para encontrar 27 quilojoules. Questão múltipla escolha, né? Pode aparecer um resultado ou outro, tá? Mas é isso. Tranquilo? Então agora, se vocês precisarem fazer alguma anotação, parem o vídeo, anotem porque eu tenho que limpar a tela. Questão 13. Ah, galera, questão 13 e 14 são as questões mais elaboradas, hein? São as duas últimas e são as mais elaboradas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar a questão 13 para lá, para o nosso aplicativo, tá? Tá aqui, a gente arrasta ela para cá, para ficar bem no cantinho. E ainda tinha mais uma coisa lá, tem aqui o desenho. A gente pega aqui assim, leva tudo lá para o aplicativo para a gente poder ter espaço para trabalhar. Então, tá aqui, ó.
Show de bola. O bloco da figura acha-se inicialmente em repouso. Importante isso, hein? Em repouso. Livre da ação de forças externas. Em dado instante, aplica-se sobre ele o sistema de forças indicado constituído por F1, F2, F3, F4, de modo que F1 e F3 sejam perpendiculares a F4. Tá? Então, aqui está F4. Deixa eu colocar aqui até a letrinha, que eu achei que está meio F4, que eu achei que está meio complicado de entender ali. Deixa eu colocar aqui preto, ok. E a gente arrasta para cá, ó. F4 está aqui, tá? F4. Show de bola. F3 e F1 são perpendiculares a F4. Então vamos colocar F1 F1 está aqui, só para a gente poder entender. Não, F1 é o de baixo. Porque tá meio embaçada ali a informação, né? Então, só para que a gente possa entender. Ó, aqui é F1 e o F3 está lá em cima. F3. F3 está aqui. Ó. E, consequentemente, essa outra força aqui é a força F2. Tá? Que eu também vou colocar ali só para poder ficar tudo acesinho. F2. E pá. Só porque estava apagado, tá, gente? Estava meio apagado ali. Aí tô deixando assim. Que aí a gente consegue ver bem, identificar bem quem é F1, F2, F3 e F4. O que está acontecendo? F2 está ali numa força meio que na diagonal, né? Porque F3 e F1 estão na verticais, F3 e F1. F4 está na horizontal, mas F2, pessoal, o que está acontecendo com o F2? F2 ele tem uma força que uma parte está para vertical e uma outra parte está para horizontal. Então a gente precisa fazer o que a gente chama de decomposição dessa força aqui, porque para início de conversa, na resolução dessa questão aqui, a gente precisa saber para onde que vai se deslocar esse objeto. Para onde que ele vai se deslocar. E a gente só vai conseguir saber para onde que ele vai se deslocar se a gente fizer a resultante de todas essas forças aí. Mas para fazer a resultante dessas forças, a gente tem que começar fazendo a decomposição dessa força F2 aqui. Ó. E aí, como eu disse para vocês, né, a gente tem aqui o eixo de Y, né, que eu posso tentar fazer em linha reta. Aqui assim, ó. A gente tem o eixo de Y e a gente tem o eixo dx. A força F2 ela está aqui nessa diagonal. Beleza. Vamos fazer com bastante calma isso daí. Então, aqui é Y, aqui é X e aqui é F2, que vale 100 newtons. Tá? Então, eu tenho que entender o seguinte. Parte da força F2 está na vertical para cima. Né? Então, está em sentido do eixo Y. E como que eu vou descobrir isso daí? Eu vou ter que fazer a força F2
vezes o seno do ângulo que está formado aqui. O seno do ângulo θ. Que, no caso, o enunciado ali até me disse. Me disse o valor tanto de seno quanto de cosseno. Então, F2 vai ser 100 vezes o seno de θ. O seno de θ, ele disse aqui, 0,8. 0,8. Vou botar de branco para ficar por igual, pessoal. Vou apagar aqui. Pronto. 0,8. Ou seja, 80 newtons. Dos 100 newtons da força F2, 80 newtons está puxando para cima. 80 newtons está puxando para cima. Tá? Aí, esse mesmo raciocínio eu vou fazer para o eixo X. Então, a força 2 em relação ao deslocamento horizontal, em relação ao eixo X, vai ser F2, só que agora eu não uso seno, agora eu vou usar o cosseno. Então, para quando eu vou calcular a força parcial na vertical, eu utilizo... Perdão, pessoal, aqui é cosseno. Eu utilizo... Na vertical, eu uso seno. Na horizontal, eu uso cosseno. Cosseno de θ. Tá? Então, a força 2 na horizontal, ou seja, no eixo X, vai ser 100 vezes o cosseno do ângulo θ que foi dado aqui, 0,6. 0,6. Isso vai dar força 2 na horizontal tem 60 newtons. 60 newtons. Então, vamos guardar esses dois valores aqui. Aquela força F2 de 100 newtons, ela foi decomposta em duas forças. Uma na vertical, valendo 80 newtons, e uma na horizontal, valendo 60 newtons. Aí eu vou redesenhar essa situação desse bloco aí. Eu vou redesenhar ele. Vou redesenhar ele aqui em cima. Aqui, Eu vou apagar esse gráfico e vou redesenhar ele. Então, nós temos um bloco aqui. Vou desenhar ele bem resumido, só para que a gente possa ter uma ideia do que está acontecendo com ele. Aqui está o bloco. Então, eu tenho a força F4 para cá, para a esquerda, a força F1 para baixo, eu tenho a força F2, uma parte dela na horizontal, eu tenho a força F2, uma parte dela na vertical para cima, e eu tenho a força F3 na vertical para cima. Então, olha que doideira que está ficando isso aqui. Deixa eu só fazer as setinhas aqui bonitinhas para poder ter os vetores devidamente indicados. Tá? Estou só fazendo as setas dos vetores, tá bom? Para poder ficar tudo bonitinho. Então, esse bloco, ele agora está desse jeito aqui. Como assim, Roberto? Quem é quem? Ora, F1, F3 e F4 continuam sendo eles mesmos. Então, eu tenho F4 valendo 50 newtons.
tá? Eu tenho F4 valendo 50 newtons aqui. Eu tenho F1 valendo 200 newtons. Que é esse aqui para baixo. É esse aqui para baixo. Eu tenho F3 na vertical para cima, valendo 120 newtons. F3 na vertical para cima, valendo 120 newtons. Que está aqui. E o F2? O F2 agora ele não vai estar mais na diagonal. Eu fiz a decomposição dele e uma parte dele ficou na vertical para cima, com 80 newtons, e uma outra parte ficou na horizontal para a direita com 60 newtons. Então, eu vou fazer aqui, ó. F2Y valendo 80 newtons, que é o que está na vertical para cima. E o F2, X na horizontal para a direita, valendo 60 newtons. Meu sistema de forças ele agora está assim, ó. Aí eu agora vou apagar esses cálculos que ficaram aqui para baixo para a gente poder ter mais espaço. Aqui. Beleza. Isso tudo, pessoal, eu ainda não estou resolvendo a questão, tá? Eu estou apenas determinando para que direção o bloco vai se deslocar. Ele vai para cima, ele vai para baixo, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda. Para que lado ele vai? Bom, essas duas forças aqui em cima, na vertical para cima, somam 200 newton. Certo? 120 mais 80, 200 newton. Essa força para cima anula essa força aqui para baixo. Então, eu já sei que ele não se desloca na vertical, porque as forças que estão puxando para cima se anulam com a força que está puxando para baixo. Mas na horizontal, eu tenho 50 newtons puxando para a esquerda e 60 newtons puxando para a direita. Ou seja, o deslocamento do bloco vai ser para a direita com 10 newton de força. Como, professor? É só você fazer 60 menos 50. São as forças que estão ali disputando o deslocamento do bloco na horizontal. Eu tenho 50 para a esquerda e 60 para a direita. Quem ganha? Ganha a força da direita com 10 newtons. Tá? Então, eu já sei que o deslocamento será para a direita. O deslocamento será para a direita. Vou botar aqui em vermelhão. Ó. O deslocamento ele é para a direita. Beleza. Caraca, Roberto, isso tudo só para saber o deslocamento? É, isso tudo só para saber o deslocamento. Ainda não é a resolução da questão. Mas chegaremos nela. Chegaremos nela na resolução agora. Quer ver? A gente vai chegar aqui nela já já. Deixa só eu apagar aqueles dados ali que vocês vão entender aonde eu estou querendo chegar. Deixa eu só apagar isso aqui. A gente já entendeu que o deslocamento é para a direita, com 10 newtons. Tá? Então, agora a gente vai começar a trabalhar nos cálculos.
Porque qual é o objetivo da questão? Lê aqui, ó. Sendo trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, trabalho 4, respectivamente, os trabalhos de F1, F2, F3, F4, para um deslocamento de 5 metros. Calcule os trabalhos de trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, trabalho 4. O objetivo é calcular o trabalho que cada força está desempenhando. Então, você vai ter que fazer um trabalho para a força F1, um trabalho para a força F2, um trabalho para a força F3 e um trabalho para a força F4. E aí eu vou começar pelos mais simples, né, galera? Eu vou começar pelo mais simples. Eu vou começar pelas forças perpendiculares ao deslocamento. Por que eu vou começar por elas? Porque se o deslocamento é para a direita e eu tenho uma força para cima, perpendicular, formou aqui 90 graus, certo? Essa força para cima, que é a F3, tá? Aqui é o deslocamento. E tem uma força para baixo, também perpendicular ao deslocamento, que é a F1. O que vai acontecer? Tanto F3 quanto F1 formam um ângulo de 90 graus. Tanto F3 quanto F1 formam um ângulo de 90 graus em relação ao deslocamento. Na hora que eu escrevo a fórmula, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Vai entrar aqui cosseno de 90 graus, tanto para F1 quanto para F3. Vai entrar aqui cosseno de 90 graus. Por que vai entrar cosseno de 90 graus? Porque tanto F1 quanto F3 são perpendiculares, ou seja, formam 90 graus em relação ao deslocamento. E cosseno de 90 graus, quanto é que é? Quanto é que é? Quanto é que é? Zero, pessoal. Cosseno de 90 é zero. Zero multiplicando qualquer coisa aqui, ó, força vezes o deslocamento, vai me dar um trabalho igual a zero, sempre. Sempre que o cosseno dos ângulos do ângulo formado entre a força e o deslocamento for 90 graus, o valor de cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho vai ser zero. Porque, matematicamente, quando entra zero aqui nessa expressão, zera tudo. Então, o trabalho vai ser zero. Tá? Então, a força 1 e a força 3, que dão origem ao trabalho 1 e trabalho 3, são iguais e são iguais a zero. Então, vou colocar aqui, ó. Trabalho 1 é igual ao trabalho 3, que é igual a zero. Por quê? Vou botar uma vírgula aqui, ponto e vírgula, e vou escrever aqui um. Por quê? Porque cosseno de 90 graus é igual a zero. Ah, faltou botar o 3 aqui. Trabalho 1 e trabalho 3. É igual a zero porque o cosseno de 90 graus é igual a zero. E o que falta fazer agora? Vamos fazer o trabalho 4, que também está fácil de fazer. O trabalho 4, ele vai ser força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Só que agora, o que acontece? O deslocamento está para a direita, né? Que a gente já viu, foi aquele primeiro desenvolvimento que a gente fez, e a força está para a esquerda. A força F4 está para a esquerda. Qual é o ângulo que surge aqui? 180 graus, né? Um para um lado, outro para o outro, o ângulo é 180 graus. E aí a gente vai ter que trabalhar com o cosseno de 180. Quanto que é o cosseno de 180? Menos 1, né, galera?
Tem que saber geometria, hein? Quem não sabe tá na vala, hein? Quem não sabe tem que fazer uma revisãozinha aí de geometria básica aí, ó. Então, a força são 50 newtons, que é a força F4, né? Vezes o deslocamento de 5 metros, que ele deu aqui, ó, no final do enunciado, vezes o cosseno de 180, que no caso é menos 1. Então, resolvendo isso aí, a gente chega que o trabalho 4 vai ser igual a menos 250 joules. Menos 250 joules. Trabalho 4, tá? Já o trabalho 2, pessoal, o trabalho 2, que foi aquele valor que tinha sobrado para o deslocamento, para a força 2 em x. Vocês lembram quanto era? Lá no primeiro cálculo que eu fiz, depois que eu fiz a decomposição da força F2, ficou 80 na vertical para cima e 60 na horizontal para a direita, lembra? Então, é esse 60 que eu vou usar para força. Ó. 60 vezes o deslocamento 5. E aí, nesse caso, o deslocamento e a força estarão na mesma direção e sentido, né? O deslocamento e a força para a força 2, tá, pessoal? Estão na mesma direção e sentido. Aí eu não preciso usar o valor de cosseno, é só eu colocar, porque vai ser 1, né? Não preciso porque vai ser 1. Aí vai ficar 60 vezes 5. O trabalho 2 vai ser igual a 300 joules. Galera, essa é uma questão, ela acabou aqui, tá? Calculei T1 e T3 aqui em cima, calculei T4 aqui no meio e calculei T2 aqui, tá? O que acontece, galera? Essa é uma questão de nível mais avançado, entendeu? Se você entendeu todas as questões até a questão 12 e chegou aqui na 13 e você não entendeu, você se perdeu, primeiro, volta o vídeo, tenta assistir de novo, tenta acompanhar o entendimento. Mas se não deu, galera, pô, isso aqui já é uma questão nível mais avançado, tá legal? E a gente tem mais uma questão para fazer, tá? Questão 14, sendo que a gente já está com 1 hora e 8 minutos de aula, tá? Eu peço desculpa a vocês, porque a gente acabou levando muito tempo nessa última questão. As outras questões a gente foi fazendo rapidinho, mas nessa última aí vocês viram que ela demorou um pouco mais. Eu vou fazer a questão 14, galera, porque só falta ela, tá? E que também é uma questão que vai dar um pequeno trabalho, entendeu? Não é nada. Eu acho que é mais fácil do que a 13, tá? Vamos fazer aqui. Se vocês acharem que está puxado aí, pessoal, no tempo de aula, eu sei que eu já extrapolei os 50 minutos que eu teria com vocês, né? Mas é por uma boa causa, né, galera? Para o vídeo, assiste ele em outro momento, tá? Você não precisa assistir tudo de uma vez, vai fazendo aos poucos, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aí a questão 14, a última questão da aula de hoje. Um pequeno bloco de peso, 8 newtons. Então ele já deu o peso aqui, ó, 8 newtons. Desloca-se numa mesa horizontal, passando da posição A para a posição B, sobre a ação de uma força horizontal F, igual a 10 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é de 0,5. Galera, o que é coeficiente de atrito dinâmico? Coeficiente de atrito dinâmico é um valor tabelado, tá? Que varia de acordo com o material sobre o qual um objeto se desloca. Então, no caso, eu tenho, por exemplo, um bloco de madeira, ele se desloca sobre uma superfície de vidro de uma maneira diferente da qual ele se deslocaria sobre uma superfície de madeira. Entendeu? Então, você tem o material do que o objeto é feito
e o material sobre o qual ele está se deslocando. Para isso, existe uma tabelinha, que eu até deixei uma pronta aqui para vocês, para mostrar a vocês, que é essa daqui, ó. Material, ó. Madeira sobre madeira, o deslocamento de um objeto de madeira sobre a madeira. Aí tem aqui o coeficiente de atrito estático e aqui o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Gelo sobre gelo, borracha sobre o cimento seco, aço sobre aço seco, aço sobre aço lubrificado, madeira sobre a neve. Então, um material sobre o outro material. Aí a gente tem o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Isso é um valor tabelado, vocês não precisam ficar decorando isso não. Vocês vão ver que lá na questão, isso foi dado, né? A gente viu isso lá na questão. Deixa eu voltar aqui para ela aqui. Voltamos. Então, foi dado aqui nessa questão, foi dado. O coeficiente de atrito dinâmico ele vale 0,5. A gente vai ver aonde que isso vai entrar aí para efeito de cálculo, tá? Aí tem aqui o desenho, né? A gente tem aqui o bloco saindo de A para B. Então, a gente tem uma força atuando no mesmo sentido e direção da do deslocamento. Aqui, ó. Tá vendo? A gente tem uma força normal que contrapõe a uma força peso. E a gente tem o atrito, que é o contato do bloco com o solo, né, com a superfície de onde ele está se deslocando. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o trabalho das forças, né, da força que faz o deslocamento, da força de atrito, da força peso, da força normal, tá? Sabendo que o deslocamento de A até B é de 1,5 m. Bom, vamos começar a trabalhar aqui, né? O que nós temos? Gente, de cara, a força F, que está na mesma direção e sentido da do deslocamento, eu posso fazer o cálculo do trabalho dela de maneira muito simples. Muito simples. Basta eu fazer trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Não vou precisar colocar o cosseno do ângulo. Por quê? Porque como eles estão na mesma direção e sentido, o cosseno desse ângulo vai ser igual a 1. Né? Então, o trabalho vai ser igual a força, que no caso são 10 newtons, né? Vezes o deslocamento, que é 1,5 m. 10 vezes 1,5 é igual a 15 joules. Então, já descobri o primeiro trabalho. Tá aqui, vou deixar aqui no cantinho aqui, ó, o trabalho da força, que é aquela primeira ali que atua na mesma direção e sentido do deslocamento, vale 15 joules. Então, essa é a primeira resposta do nosso problema. Tá aqui, vou deixá-la aqui. Ele pede também para você calcular o trabalho da força atrito. O que vai acontecer, pessoal? Trabalho da força atrito, primeira coisa que você vai pensar, trabalho vai ser igual, né? O seu pensamento nessa forma aqui, ele não está errado não. Ó. Força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que agora, o cosseno do ângulo ele vai ser quanto? O atrito ele está para a esquerda e o deslocamento está para a direita. Então, o ângulo aqui é de 180 graus. Certo? 180 graus. E quanto que é o cosseno de 180 graus? Menos 1, né, gente? Não pode esquecer, hein? Mas e essa força de atrito aqui? Como que eu vou calcular ela? Ele não me disse. Ele não te disse o valor da força de atrito, mas ele te deu o coeficiente de atrito dinâmico. Tá vendo aqui, ó? 0,5. Como que você vai chegar no valor da força de atrito? A força de atrito é a força normal vezes
esse coeficiente dinâmico de atrito. E aí o restante você repete, deslocamento, cosseno de 180, tá? Então agora é só você fazer a substituição dos valores e realizar o cálculo. Quanto que é a força normal? A força normal, pessoal, é sempre igual à força-peso, tá? Para corpos em equilíbrio, né? A força normal ela é igual à força-peso. Então, se a força-peso está aqui 8 newtons, a força normal também vai ser 8 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico desse material aí foi dado no enunciado, 0,5. Vezes o deslocamento. Quanto que é o deslocamento? Ele deu ali no final do enunciado, 1,5, né? 1,5 metro. E o cosseno de 180 graus, que é menos 1, tá? Que é menos 1. Se vocês fizerem todo o cálculo aí, vocês vão encontrar um incrível valor de menos 6 joules. Então, já é o segundo valor de trabalho, é o trabalho da força atrito. Então, eu vou botar aqui, ó, trabalho da força atrito, trabalho FET, igual menos 6 joules. Eu estou colocando as respostas finais aqui nesse cantinho, ó. Ainda tem mais uma para a gente calcular, mais duas para a gente calcular, que é o da força-peso e o da força normal. Esses dois, galera, muito fácil de calcular. Trabalho da força-peso e da força normal, muito fácil de calcular. Por que que eles vão ser muito fáceis de calcular? Porque, olha só, o deslocamento está aqui, ó, na horizontal. Estou desenhando de vermelho ali na imagem. Tá vendo aqui? Ó? O deslocamento está aqui. A força normal está para cima, sempre para cima, formando 90 graus. A força-peso está para baixo, sempre para baixo, formando 90 graus com deslocamento. E aí o que vai acontecer? Tanto o trabalho da força normal quanto o trabalho da força-peso, eles vão ser igual a zero. Igual a zero, Roberto? Sim, porque na hora que eu montar a expressão do trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento, né? Vezes o cosseno do ângulo, que no caso ali será 90 graus, tanto para um quanto para outro, né? Tanto para força-peso quanto para força normal, já que eles estão fazendo 90 graus com deslocamento, vai ser o cosseno de 90. E quanto que é o cosseno de 90? Zero. Se entrou zero aqui, galera, vai zerar tudo. Então, o trabalho vai ser igual a zero. Então, eu não preciso perder tempo fazendo cálculo. Entendeu? Se a força está a 90 graus do deslocamento, o trabalho é igual a zero. Não precisa perder tempo fazendo cálculo. Então, ó, trabalho de força-peso vai ser zero. Trabalho de força normal vai ser igual a zero. E assim a gente encerra essas 14 questões em 1 hora e 18 minutos e 30 segundos. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar melhor a matéria. Eu sei que a questão 13 e 14 são questões mais avançadas, tá? Quem conseguiu entender até a questão 12, show de bola. Quem conseguiu entender a 13 e a 14, melhor ainda, tá bom? Forte abraço a todos, a gente se vê na próxima aula.